porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Leiamos todos o versículo de número 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, irmãos? Então, os irmãos vão lembrar que a gente iniciou essa lição. Na introdução eu deixei bem claro para os irmãos que nós ouvimos muitos, que nós chamamos de falácias hoje, muitas falácias, e até hoje ainda se ouve, mas os cristãos já não falam mais. A gente ouviu muito se dizer que não existe ninguém justo. Não existe ninguém justo, não existe. Talvez nós também já falamos isso, não é verdade? Mas nós vamos estudar a Bíblia e conhecemos outra verdade. A verdade é que existe justo sim. O primeiro justo é Deus, e os outros justos são aqueles que Ele justifica. Quem entende, diga amém. Então, quando nós ouvimos alguém dizer não existe ninguém justo, e nós vamos para a Bíblia também tem um texto falando nesse sentido, e nós precisamos entender. Veja ainda em Romanos, quando você está aí, capítulo de número 3 mesmo, para você entender. Você volta só um pouco comigo e veja o versículo 10. Como diz o versículo 10? Quem lê em voz alta? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Isso. Então, por que eu disse que nós ouvimos isso como falácia? Porque é falado com outro sentido do que a Bíblia está dizendo. Então aí está dizendo que está escrito que não há um justo sequer, no versículo de número 10. Mas quando você chega no versículo de número 26, no mesmo capítulo, vai dizer: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele Deus, seja o que? Justo, e o que mais? Justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus é justo e tem poder para justificar. E por que nós vimos no versículo 10 que não há nenhum justo, irmão? Aí você vai entender: não há ninguém justo pelas suas próprias obras, ou ninguém é capaz de fazer nada que o torne justo. A única forma dele se tornar justo ou ser justificado por Deus é tendo fé em Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então a justificação é pela fé e não pelas obras. Alguém pode pensar: a partir de hoje, irmão, eu vou ser a melhor pessoa do mundo, eu vou ajudar os pobres, eu vou pegar tudo que tem, vou dar quem necessita, eu ser justo. Não vai conseguir. Ninguém é justificado pelas suas obras. Somos justificados pela nossa fé. Fé em quem? No justo, que se fez injusto, para que os injustos fossem justificados. Quem entende isso? É glória para Deus. O justo morreu pelos injustos, para que aquele que crê nele seja justificado. Deu para me entender? Amém. Então nós já não vamos falar mais nesse sentido. Não existe ninguém justo. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que um justo morreu pelos injustos, para aquele que crê nele seja justificado pela fé. Entendido? Então não há ninguém justo pelas obras. Veja em Efésios essa verdade, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9. Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e versículo 9. Versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então olha para mim para tu entender isso. Para eu ser salvo, eu tenho que ser o primeiro perdoado, e não somente perdoado, mas também justificado. Porque eu já ensinei aos irmãos: se eu for só perdoado, eu não vou ser punido pelo que eu fiz, mas vai ser lembrado que um dia eu fui pecador.
Não, o Cleito fez isso e aquilo comigo, mas eu perdoei. Então significa dizer que eu não tenho mais mágoa, mas ainda tenho lembrança. Quem está entendendo isso? Os irmãos lembram? Que ele diz: eu mesmo, por amor de mim, perdoo as tuas transgressões e dos teus pecados já não me lembro. E Deus está falando sério. Ele está dizendo: eu perdoei e justifiquei. Então não tem como eu lembrar mais. Então Deus não só perdoa, Ele perdoa e apaga. Então por isso nós somos perdoados e justificados. Amém? Somos perdoados e justificados. Quem entendeu, diga amém. Se fôssemos só perdoados, Deus olharia para nós como alguém que um dia foi culpado. Mas como Ele perdoa e justifica, Ele olha para nós como alguém que foi justificado. Já disse os irmãos aqui, e alguém está preso aqui, inocente, mas está preso. Por quê? Porque tem acusação. Mas de repente a defesa faz uma boa defesa e ele é absolvido, é justificado. Ele não devia, estava preso em inocência. Já no nosso caso, nós devia, tanto pelo pecado de Adão como pelos nossos próprios pés. Aí Jesus disse: vou morrer por todos os pecados. Se acreditar, está perdoado e justificado. Entenderam até aqui? Então diga comigo: existe justos sim na terra. Agora ninguém é considerado justo pelas boas obras, mas sim pela fé em Deus, pelo que Ele fez por meio de Jesus. Entenderam até aqui? Então não há justificação nem salvação pelas obras. Porque tem gente, irmão, que está se esforçando para ser o melhor possível, para ser salvo. Não vai conseguir. Porque aí você está confiando na salvação pelo que você está fazendo. E a salvação é pelo que Ele. Quem pode dar glória para Ele? Espera a salvação pelo que você está fazendo. Amém? Eu vou para o céu porque eu oro 3 vezes por dia. Jejum 3, 4 vezes na semana. Assim quem fazer eu fazia. Amém? Eu vou ser salvo, vou morar com Deus na glória, porque eu acredito que Jesus morreu por mim. Aí eu estou crendo na salvação pela fé. Você leu comigo Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aí ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva. Por isso que nós temos que o exaltar, porque nós vamos ser salvos, porque Ele foi quem proveu o meio para ser salvo. Jesus disse: eu sou o canto e a fé e a por meio dele, não tem outro meio. Então entenda, quem são justos e qual será o destino dos mesmos. Nós aprendimos na lição passada quem são os ímpios e qual o destino dos mesmos. Conhecemos quem eram os ímpios. E eu acredito que quem teve atento à lição tirou muitos conceitos errados que tem na sua mente. Um deles, que ímpio é aquele que não vai para a igreja. Ímpio é aquele que fuma, que bebe, que tudo bem, está certo. Mas criava-se um conceito que era só esses. E eu deixei bem claro para os irmãos que dentro das igrejas está cheio de ímpios. E eu deixei claro para os irmãos pela Bíblia, explicando para os irmãos o significado da palavra ímpio primeiro. É todo aquele que pratica a impia, esteja ele onde for. Amém? Então, ou dentro da igreja ou fora da igreja, se pratica impiedade, é uma pessoa ímpia. E Deus diz qual será o destino dos ímpios. Nós aprendemos isso na lição passada. Nessa, para nós concluir, quem são os justos e qual o destino dos mesmos. Então, se nós aprendemos quem são os ímpios e o destino deles, já dá mais a entender que o justo, o seu destino será oposto. Concorda comigo? Já aprendemos que existem pessoas justas, mas a única forma de ser justificado é crendo no que Jesus fez. Irmão, e quem crê no que Jesus fez? Como eu saber identificá-lo? Primeiro você tem que se examinar e ver se você crê mesmo em Jesus. Eu ensinei aos irmãos no início da
lição, até ensinando aos irmãos que é fácil, até para uma comissão médica querer examinar os outros. Deixa eu ver se Rafael está bem mesmo. Não é mais fácil? Mas o exame tem que ser feito eu em mim mesmo. Como é que eu estou? Eu estou crendo em Jesus mesmo? Porque se crer que é salvo, que dá direito à salvação e à justificação, não é um crer de palavra, não, eu creio. Não é esse crer aí que salva. É um crer que é visto dia após dia com as suas ações. Entendido? Eu creio que isso desagrada a Deus. Creio mesmo, então não vou fazer mais. É esta fé que Deus aprova. Eu creio que isso e aquilo não pode, desagrada a Deus. E esta fé, detalhe, olha para cá. Essa fé não é eu ficar imaginando aqui não. Mas eu creio assim, eu acho que não. Essa fé tem que estar apoiada na Bíblia. Eu tenho que crer e a Bíblia tem que dizer o mesmo. Eu creio que eu não posso ter outra esposa. Só posso ter Jamila como esposa. Se é uma fé, eu tenho que olhar se a Bíblia aprova isso. Eu tenho que ter só como mulher. Se a Bíblia aprovar, então a minha fé está apoiada e aprovada por Deus. Quem entende? Eu tenho gente que olha só para onde é que eu quero chegar. É que isso é no meio cristão. E também fora dele. Muita gente diz, não, cada um tem sua fé. Cada um tem sua fé. Você tem sua fé, eu tenho. Quem já ouviu isso? E quem já falou isso? Eu tenho minha fé, você tem a sua. Mas se a Bíblia diz isso, que é para cada um ter sua fé, pode beber? Eu creio que pode, não beber muito. E tu? Eu creio que pode. Não, tem que todos acreditar uma coisa só. Que a Bíblia não diz sobre um assunto várias coisas. Sobre cada assunto tem uma verdade. Mulher, tu acredita que nós temos que andar com essa roupona mesmo? Mulher, eu mesmo, boto aquele shortinho torando e para mim está tudo certo. Eu creio que sim, mas e a Bíblia? Não tem valor nenhum. Você tem que pegar o que a Bíblia diz sobre o assunto e fazer comparação com a sua fé. Se concordar, está tudo certo. Amém? Agora, se eu estou falando de mim, se eu creio em algo que a Bíblia diz o contrário, a Bíblia está certa e eu estou errado. Amém? Não, mas eu vou viver do meu jeito mesmo. E mesmo assim quer que Deus te aceite no céu? Quem tem casa? Você quer alguém na sua casa do jeito dele? E Deus é obrigado a querer eu na casa dele do meu jeito. Estão entendendo isso ou não? Está entendendo? Não? É porque tem gente que acha que vai para o céu abuso. Eu não vou de todo jeito. Não é assim não. Então quem são justos e qual distingue os mesmos? Já aprendiram. Justo é todo aquele que crê mesmo no que Jesus fez. Você deu comigo na Bíblia. Justificado pela fé. E já aprendimos que essa fé não pode ser somente uma fé de paz. Eu dei outro exemplo para os irmãos no início. É alguém dizer, Rafael, nós temos alguém de Rafael que é um irmão manso. Rafael. É um exemplo, Rafael dizer, eu amo neguinha. Aí quando neguinha chega, não me ama, irmão, ama. Mas ele não falou que ama. Então fé é a mesma coisa, não adianta só falar. Você tem que viver, você tem que mostrar que realmente você tem fé. Agora ainda que Rafael não diga eu amo neguinha, mas as demonstrações dele, irmão, deixam todo mundo. Mas Rafael não, essa é a esposa dele. Mesmo sem ele fala. Vou dizer a você aqui, repetir o que eu já falei várias vezes. Deus está mais interessado nas suas e nas minhas ações do que nas nossas palavras. Aleluia, glória a Deus. Vou dizer de novo. Deus está muito mais interessado nas suas e nas minhas ações do que nas nossas palavras. Sabe por quê? Porque naquele dia eu e você vamos ser julgados pelas nossas obras. Cada um vai ser julgado pelas suas obras. Entendido? Então justo tem que ser justificado pela fé em Jesus.
A fé em Jesus não pode ser só uma fé de pá. Entendido? Então vamos prosseguir. No primeiro tópico nós vimos quando o homem se tornou devedor, necessitando assim de um justificador. Quando foi que aconteceu isso? Nós aprendemos quando Adão e Eva pecaram lá no Éden. Como todos perceberam, e Adão e Eva, todos já foram concebidos no pé, precisando de um justificador. Enquanto criança, ensinei aos irmãos, ainda na sua inocência, Deus diz que não tem um inocente por culpa. Então morreu como criança, sem ter ainda tido conhecimento do certo e do errado para fazer suas próprias escolhas, vai direto para junto de mostrei aos irmãos na Bíblia, o caso do filho de Davi com Betseba. Os irmãos lembram? Que depois que a criança morreu, Davi parou de orar e pedir a Deus. E o povo não entendeu, mas Davi, a criança estava doente, tu estava aí jejuando, orando. Aí ele disse, e agora que a criança morreu, tu está aí alegre, se barbeou, vai comer. Ele disse, enquanto ela estava viva, eu estava buscando a presença de Deus, para ver se porventura Deus dava saúde. Mas agora que morreu, então morreu o parente seu, vai orar por ele mais não, nem pedir a Deus por ele mais não. Aprendi isso da Bíblia. Você podia fazer alguma coisa enquanto estava, faleceu o pai do irmão Rui, faleceu o irmão do nosso esposa esse dia, agora faleceu a tia, ontem foi, hoje já. Nós vamos orar mais por eles? Não. Por quê? Porque Davi, e a palavra de Deus deixou exemplo, enquanto estava vivo, nós podíamos fazer alguma, nós oramos por quê agora? Pela fama, e para Deus confortar-os, orar. Davi disse, eu irei a ela, a criança. Davi tinha certeza de salvação. Eu irei a ela, mas ela não poderá mais vir a mim. Quem entende isso? A Bíblia sobre os seus ensinos. O segundo tópico, o que fazer para alcançar o perdão de Deus e a justificação? Expliquei mais bem claro ainda hoje, crendo no que Jesus fez. Ele, sem ter pecado nenhum, morreu pelos meus pecados. Quando eu creio verdadeiramente, eu me sinto perdoado e justifico, e agora não vou querer andar pecando de novo não. Que conversa é essa? Tem muita gente aí acreditando, mas eu já sou salvo porque eu... Salvação, presta atenção. Salvação, vou dar aqui um exemplo para você entender. É como se eu estivesse jogado na lama e Deus foi lá, quando eu acreditei, pedi socorro, aí ele me tirou da... Aí ele vai tirar eu da lama e deixar eu sujo? Porque tem gente que é assim, não, Deus, eu estava lá na lama e Deus me tirou, mas continuou sujo. Não, Deus, ele tira da lama e lava pela palavra. Você pode adorar o nome dele. Ele tira da lama, mas lava, ele quer ele, você é limpo. Agora, depois de limpo, ele quer que nós andemos no campo. Porque se eu voltar a fazer o mesmo que eu fazia, aí a Bíblia diz que vai se cumprir em mim o provérbio que diz: a porta lavada voltou aonde? Espojador de lavou, se sujar de novo. Ou o cão voltou ao seu próprio. Sabe o que é isso? Cachorro joga fora o que comeu e depois vai fazer o quê? Comer de novo. Então Deus nos tira da lama, sim, mas dá um banho e quer que nós permaneça limpo. E para permanecer limpo, irmão, culto, oração, jejum. Foi, não foi, veio uma sujeirinha, a palavra passa e limpa. Vem outra sujeira, a palavra passa e limpa. Deus quer limpa. É por isso que é melhor, irmão, então eu escolher. Eu já fui em outras igrejas, irmão, que não diz essas coisas. Vai continuar sujo. É porque se me ensinar a verdade, continua sujo. Eu já participei de outras igrejas também, já ouvi outros cultos, que é diferente. Mas não há transformação de vida. As pessoas continuam do mesmo jeito. Jesus, diga comigo, Jesus. Me recebe. Como você estiver. Pode estar todo do jeito que ele quer. Agora, quando você chegar na mão dele, o negócio agora é comer. Ele não vai deixar do mesmo jeito. Aleluia. Glória a Deus. Não vai deixar do mesmo jeito. A mulher é prostituta, Jesus quer ou quer. E depois, vai dizer a ela que se quiser um homem, arrume um só. E casa com ele. O homem é vadio, não consegue ficar só com uma mulher só. Jesus quer ou quer.
E depois, ou fique só, ou arruma uma mulher em casa e respeita só ela agora. Quem pode dar glória para ele? Ele quer de todo jeito, mas quando chegar na mão dele, ele vai consertar. Então, se você vê alguém, eu não aceitei Jesus, como foi? Teve alguma mudança? Não. Então não foi Jesus na cruz, não se aceitou. Teve nenhuma mudança? Jesus na cruz, o evangelho dele é poderoso para mudar a vida. A Bíblia diz, Paulo dizendo que para muitos é loucura, ele diz, mas para nós é o poder de Deus. Se crer nesse evangelho, vai ter que ter mudança. Irmão, dá noite por dia. Não, aí também não é assim. Mas vai acontecer uma mudança progressiva. Amém? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando até ser dia. Entendendo? Então, o segundo tópico, nós aprendemos o que fazer para alcançar o perdão de Deus e a justificação. E o terceiro, qual será o destino então dessas pessoas que o quê? Que acreditaram no que Jesus fez, começaram a andar conforme essa fé. Qual será o destino? Porque alguns pensam também, olha para cá, tem pessoas que chegam a ensinar que aceitar Jesus e entregar a vida a Deus é para ter uma vida melhor na terra. E eles acreditam só nisso mesmo. Aí a Bíblia vai nos dizer que se eu esperar em Cristo somente nessa parte aqui na terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu ensinar aqui que aceitar Jesus é para acabar com os seus problemas na terra, eu estou sendo um a mais dos falsos profetas. Porque pelo contrário, enquanto você não tinha aceitado Jesus, você estava assim mais o príncipe desse mundo, que a Bíblia diz que é o diabo. E quando você aceita Jesus, aí agora ele vem e encontra você. Que agora você vai lutar para não fazer mais a vontade dele. Gosta de melhorar um negócio feio no telefone, vai ter que lutar para não olhar mais. Você está lutando agora contra o que agrada a ele. E essa luta é lá dentro de você, é dentro de mim. Então eu vou dizer que não tem problema? Tem. E qual é a diferença? A diferença é que vai ter sempre alguém com você que vai ajudar a você vencer estas lutas. Glória a Deus. Jesus disse: vou estar convosco todos os dias. E sem Jesus você pode até tentar, mas você vai tentar sozinho. Eu tentei largar as drogas sozinho, não consegui. Eu tentei ser fiel a uma mulher sozinho, não consegui. Com Jesus, graças a Deus, tenho conseguido até hoje. Sozinho não consegue. Sozinho não consegue. Por quê? Porque o inimigo, ele tem poder contra o homem sozinho. Ele não tem poder contra o homem ou a mulher na direção de... Porque Jesus a esses dá poder. Ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Tem que estar com medo. Só não consegue. Então veja, qual será o destino dessas pessoas que largam mão da sua vida para viverem a vida que Deus tem para eles. Entendeu? Larga a mão da própria vida, é onde nós encontramos a dificuldade. Esse aqui vai dizer. A parte difícil do caminho é essa: deixar de fazer as suas próprias vontades. Aí é difícil. Os fariseus que é fácil, nós vamos estar mentindo. Deixar de fazer as coisas que a velha natureza gostava. É difícil. Agora já o que Deus pede para nós fazer não é difícil. Lembra que nós lemos na lição passada? Quem lembra? Está onde? Quem é que lembra? Que não é difícil obedecer a Deus ou fazer o que Ele nos pede. Vamos ler novamente para nós terminar? 1 João. E guarda essa palavra para você não vir uma hora colocar dificuldade onde Deus não colocou. 1 João capítulo 5, versículo 2. Lê aí, Cleitinho, em voz alta, Cleitinho. Versículo 2. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Talvez na tua Bíblia está em outra linguagem. Vou ler nela aqui, Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha para cá. Não é eu já ensinei isso, eu já vou terminar. Não é eu com minha boca dizer aqui eu
Não. Para essas palavras ser verdadeira, eu tenho que também amar os filhos de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque a Bíblia já nos revela que se eu não conseguir amar o meu próximo que eu estou vendo, como é que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo? Eu já ensinei isso. Olha para cá para tu não sair daqui ainda sem entender. Eu já ensinei isso, contei um testemunho de um pastor. O pastor alugou uma casa e quando ele chegou lá na casa vizinha, estava uma placa dizendo: esta casa pertence a Deus. Aí o pastor ficou lá feliz, disse: ainda bem que tem um irmão que mora aqui do lado, tem uma família cristã, porque está dizendo que a casa pertence a Deus. Mas como a casa estava fechada, o pastor não foi lá falar com ninguém. E quando foi de noite, aí ele não veio os primeiros pontapés. A mulher gritava, daqui a pouco era o homem que gritava também. Meu Deus do céu, será que os irmãos se desviaram? Foi o que aconteceu? Eu não vou lá, não cheguei aqui hoje, né? Amanhã eu converso com ele. Se levantou você, foi para os seus ofícios, a casa estava fechada de novo, meu pai perguntou o que era. Voltou de noite do mesmo jeito, e quando foi de madrugada, briga de novo. E eles cantaram. Eu disse: meu Deus, os irmãos devem estar com problema. Porque tinha uma placa na frente. Essa casa pertence a. Ele acreditava que era crente que morava lá dentro. Aí quando foi no outro dia que ele ia sair, aí eu tenho o irmão: Pai do Senhor, amém. Vocês são crentes? Não, só não é a placa aqui na frente aqui. Porque o povo pensa que é só assim, só dizer e tá bom. Eu sou crente. Tu é evangélico? Conhece? Sou crente. Dá a benção mesmo. Aí apontando, como é que não é essa? E os outros também do mesmo jeito. Tem uns que eu vou dizer, o ser humano é complicado. Ele quer que a mulher vinha, que ela não vinha mais, aí ele: amor, procura aí. Congregação do pessoal da igreja, eu estou na igreja agora. Tem um desgraçado que estão querendo se aproveitar das coisas da palavra. E aí, para tu ver, amor, eu tenho música todo dia, agora você dá bênção. Para ver se a mulher vem de novo. Aí o pastor disse: então quer dizer que vocês são crentes? Não, aí a placa aí. Aí o pastor disse: eu até vi essa placa aqui, essa casa pertence a Deus, mas eu acho que ela está alugada para cumprir ao diabo. O pastor teve que dizer, irmão. Eu acho que ela está alugada, não. Porque tem gente que pensa que é só dizer assim: eu amo a Deus, e aquelas palavras ali já está bom. Não, você tem que mostrar que ama. Eu amo minha esposa, pois mostre que ama. Senão as suas palavras não vão ter valor nenhum. É o que você leu comigo aqui. Agora veja o versículo 3, eu vou ler. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, se eu amo mesmo a Deus, eu vou obedecer. Aí está confirmando que eu amo mesmo a Deus. Vem aí, Cleiton. Escuta só. Pois amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Não, leia direito. E não. Pois amar a Deus é. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Não. Nós vamos contradizer com a palavra de Deus, irmão. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, não é falar que ama, é obedecer. Foi clara a palavra ou não? Uma palavra dessa linda não precisa de explicação. Lê de novo, Cleiton. Ouça. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Precisa explicar? Então quem ama a Deus respeita. Quem ama a Deus me obedece. Por que ele obedece? Porque é fácil. É isso que está dizendo. Não é difícil. Então a dificuldade, irmão, que eu encontro, que eu quero ver, eu estou tentando. Mas e onde é que está a dificuldade? Já ensinei. A dificuldade está em largar a mão da vida que a nossa natureza velha quer que nós continuemos vivendo. A dificuldade está aí. Amém? Então, ou dentro da igreja ou fora da igreja, se pratica impiedade, é uma pessoa ímpia. E Deus diz conservar o destino dos ímpios. Nós aprendemos isso na lição passada.
Nessa para nós concluir quem são os justos e qual o destino dos mesmos. Então, se nós aprendemos quem são os ímpios e o destino deles, já dá mais a entender que o justo, o seu destino será oposto. Concorda comigo?